intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aqui. Glória! Eu estava sentada ali, aí a minha mãe falou, ora. Ai, eu já sei o que é. Ela falou que eu ia estar trazendo a palavra. Aí eu peguei, eu falei, eu vou falar o que, Deus? E me veio essa palavra na minha mente. Eu acredito que foi Deus falando comigo nessa noite. E também vai falar com aqueles que precisam ouvir isso. E eu li, reli, e eu fiquei bastante tempo repetindo o versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso me fez saber que por muitas das vezes nós nos encontramos em certas situações que nós julgamos elas a serem ruins. E durante esses dias eu tenho conversado com a minha mãe e eu sei que Deus fala nos nossos corações, né? Deus tem falado muito a respeito de ensinamento. E eu li esse versículo e falei, sentada ali, verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que por mais que nós passamos por situações que julgamos essa situação ser ruim, julgamos essa situação tá difícil pra gente, o Espírito Santo do Senhor, ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E que nós não entendemos, né? Mas todas as coisas, elas vão continuar cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E que tudo é questão de ensinamento. Quando passamos por situações e nos entristecemos, é Deus nos ensinando alguma coisa. Possa ser que Deus nos ensine a produzir a paciência, possa ser que Deus nos ensine a confiar somente nele, a entender sobre o propósito que está para acontecer, porque a palavra dele vai dizer que se tudo coopera para o bem dos que amam a ele, então todas as situações, elas não são ruins, elas são boas, porque é um aprendizado para a gente. Aleluia. E me fez saber também de José, quando ele foi vendido, né? E se fosse com a gente, se vendido fôssemos nós mesmos, eu fiquei a saber, Senhor, será que nós teríamos a força de aguentar tudo aquilo que ele aguentou? Será que teríamos a força para poder entender que tudo vai cooperar para o bem porque nós amamos a Ti, porque nós servimos a Ti? Será que se estivéssemos no lugar de José, nós iríamos aguentar pelo que ele passou? E trazendo para os dias atuais, nós também passamos por isso. Passamos por luta, passamos por caluniações, nós passamos por difamações, passamos por diversas coisas. E o Espírito Santo do Senhor, ele está nos ensinando a produzir paciência mediante a isso. O Espírito Santo do Senhor, ele nos ensina a confiar mediante a isso, a saber que Deus, ele ainda pode fazer e que ele ainda vai agir em nosso favor. E que nós devemos parar de ter nossos corações ansiosos, querendo as coisas para ontem. Se nós já entregamos nas mãos de Deus, a gente tem que descansar. Porque eu imagino que Deus fica assim, toda vez que dobramos nossos joelhos, nós falamos, Senhor, entrega essa causa em tuas mãos. Mas depois de 10 minutos passados da oração, nós já estamos, Senhor, mas por quê? Nós questionamos muito. Senhor, mas isso não. E Deus não entregou nas minhas mãos agora? Calma. E depois vamos orar de novo. Falou, Senhor, entrega nas suas mãos. E depois está de novo questionando e questionando. E o Senhor falou, mas não já entregou? Então, que nessa noite nós venhamos acalmar nossos corações. Porque uma vez que nós entregamos nas mãos de Deus, nós devemos saber que o Senhor, ele vai trabalhar naquilo. Nós não precisamos ficar toda hora, querendo entregar, querendo tirar, querendo agir no lugar de Deus, querendo botar limites até onde Deus pode fazer. Porque por muitas das vezes nós somos assim, eu creio que o Senhor pode fazer. Mas quando nós olhamos para a situação falando, eu acho que só vai acontecer isso aqui e Deus não vai fazer mais nada não, porque eu já não entendo mais o que está acontecendo. E Deus fala, né, pra gente parar de pôr limite, parar de limitar o agir dele, parar de
ficar questionando o tempo inteiro sobre coisas que vão acontecer, coisas que não aconteceram, situações que estão acontecendo em nossas vidas. Que viemos a parar de limitar o agir de Deus, parar de limitar as promessas, os sonhos de Deus. Que por muitas das vezes Deus diz que vai acontecer e a gente mesmo colocamos impedimento em nossas vidas, dizendo que não vai acontecer. Mas aí quando Deus diz que vai acontecer, a gente fala que não vai acontecer, realmente não acontece. Não acontece porque nós falamos não. Nós não queremos, nós não cremos, nós não colocamos fé naquilo que Deus possa fazer. Então, por muitas das vezes a bênção ela não chega, os sonhos não se realizam, os planos de Deus para nossas vidas eles não vão se concretizar por causa do poder que há nas nossas palavras. Eu estive conversando com uma pessoa durante esses dias e eu falei, se nós mudássemos o nosso jeito de falar, eu acho que tanta coisa mudaria em nossa vida. O nosso pensar, nós falamos muito não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, mas eu entrego a Deus, mas eu não sei se vai acontecer. A gente tem que mudar o nosso modo de falar, falando, Senhor, se for da sua vontade, eu sei que vai acontecer. Se não acontecer, é um aprendizado e é um ensinamento que eu quero levar para a minha vida. Meu Deus. Então, nessa noite que venhamos a saber, a parar de querer limitar os planos de Deus, porque se nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus, se nós lemos a palavra dele, sabemos que a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é aquele que mudou, ele continua sendo dos tempos antigos, que nós venhamos aleluia! E eu me pego pensando, Deus, ele abriu o mar vermelho, Deus fez uma coluna de fogo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E muitas das vezes, no dia de hoje, a gente não vê mais milagres como esse. E não devemos culpar a Deus. A culpa é nossa mesmo, porque nós deixamos de acreditar. Nós deixamos de crer que Deus pode fazer, que Deus ainda realiza milagres. Nós paramos de crer verdadeiramente no poder sobrenatural que Deus tem. E queremos botar isso nas coisas naturais, naquilo que nós mesmos podemos agir em nossas vidas. Nós queremos botar Deus para agir também. Quando muitas das vezes atitudes devem ser tomadas da nossa parte. E as coisas impossíveis devem ser tomadas por Deus. A gente tem que entregar na mão de Deus e deixar com Ele. E me fez lembrar no livro de Lucas, bem dizendo, eu gosto muito dessa palavra, muito de Jesus, né? Que tinham 2 discípulos indo para o caminho de Emaús. E Jesus ele tinha sido crucificado e ele ressuscitou. Os discípulos iam contando. Eu imaginei que tudo é trago para o dia de hoje. E eu imaginei os discípulos falando, poxa, ele falou que ia ressuscitar. E cadê ele que ele não apareceu? Ele morreu, ele foi crucificado. Aquele que se dizia ser filho de Deus passou por isso tudo. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi crucificado, blasfemaram a cara dele. E ele dizia ser filho de Deus. E ele era filho de Deus. Por muitas das vezes acontece em nossas vidas e a pessoa vai logo falar, mas você não serve a Deus? Cadê seu Deus? E eu me pego pensando, se aconteceu com Jesus, se foi necessário acontecer com Jesus, quem dirá comigo? Quem dirá não acontecer comigo para me poder aprender algo? Claro que vai acontecer. E os discípulos iam caminhando e falando, e Jesus ele se aproxima perto deles e pergunta sobre o que eles estavam falando. E esses 2 discípulos vão olhar e vão falar, o Senhor é o único que ia ver a gente por aqui, não conhece o que aconteceu? Eu imagino Jesus assim, olhando para eles, porque eles são muito tardios no crer. Nós também somos tardios no crer. E os discípulos começaram a falar. Falaram sobre as coisas que ocorreram com Jesus durante o caminho inteiro, sem saber que aquele homem que se aproximava dele era Jesus. Ou seja, eles andaram com Jesus durante horas, o dia inteiro, sem saber que era Jesus. Nós andamos com Jesus o tempo inteiro, a hora inteira, sem saber que é Jesus do nosso lado. Nós conversamos às vezes sozinhas, sem saber que é Jesus, às vezes, muitas das vezes, nos instruindo. Às vezes, quando eu falo algo e eu me autocorrijo, eu falo, eu sei que foi Jesus, porque por mim eu não penso assim, não. E foi Jesus. E eles iam naquele caminho e Jesus começou a falar. Jesus começou a instruir.
Jesus começou com seus ensinamentos e eu me peguei pensando. Antes disso tudo acontecer, eles tinham uma vida com Deus. Eles tinham uma vida diariamente com Jesus. Eles tinham uma intimidade com Jesus. E me perguntei se no meio desse caminho todo, como que eles não sabiam que era Jesus? E lendo mais um pouco, durante toda a caminhada, quando eles chegaram em tal lugar, Jesus ia se distanciar deles, mas eles falaram, fica com a gente essa tarde. Fica com a gente, convidando Jesus. Então, quando eles entraram dentro de uma casa, e estavam todos reunidos e eles iriam cear. E eu vi que eles somente conheceram Jesus quando foram cear. Somente no partir do pão que eles foram. É Jesus. E que por muitas das vezes isso acontece com a gente, né? Nós passamos a semana inteira caminhando com Jesus sem saber que é Jesus. Nós passamos a semana inteira reclamando. Passamos a semana inteira sendo exaustivo no nosso pensar, exaustivo em nossas atitudes. E só deixamos para conhecer Jesus somente no ato de ceia. Isso me pega demais, que eu fico pensando, Senhor, como que eles nos descobriram que era você, Pai? Como que eles descobriram que era o Senhor junto com eles e deixaram para te conhecer somente no ato da ceia? E o Senhor fala que por muitas das vezes nós somos templo, somos casa, mas nós não conhecemos aqueles que habitam, né? Nós estamos dentro do templo, nós estamos dentro da igreja, mas não conhecemos verdadeiramente Deus. Nós não conhecemos verdadeiramente a presença de Jesus em nossa vida. Então é como se fosse uma vida enganadora. É como se estivéssemos de venda nos olhos e só falamos da boca para fora. O que se encaixa na palavra que diz que honramos a Deus com lábio, mas nosso coração está distante. Então que nessa noite nós venhamos a verdadeiramente conhecer quem é Jesus. Oh, aleluia! A poder enxergar Ele no nosso manhã, na nossa tarde, na nossa noite. A parar de querer limitar Ele, a saber que em tudo e que em todas as coisas tudo vai cooperar. No final tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Saber que todas as coisas, toda a luta, todas as angústias, todo o sofrimento, toda a dor, até mesmo a nossa ânsia vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Glória! É o que o Senhor nessa noite Ele tem falado comigo e eu sei que Ele tem falado com alguém também. Então, eu vou ler de novo. Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus, Ele tem nos chamado demais, né? Ultimamente Deus tem chamado demais o seu povo, sendo que são poucos que dão ouvidos. São poucos que verdadeiramente querem, e são poucos que verdadeiramente querem fazer a obra, são poucos que verdadeiramente querem aceitar o chamado, por medo da luta, por medo das dificuldades que estão por vir, esquecendo que Deus, Ele faz conforme o querer dEle, que nada dessas coisas é para o nosso mal, sim para o nosso bem, sim para o nosso aprendizado, sim para termos experiência, para poder falar, já passei por essa situação. Poderoso. E um irmão meu está passando por essa situação. Então eu vou ter como instruir, porque eu já passei por isso, porque Deus também me ajudou a passar por isso. Então eu vou saber como falar, eu vou saber como dar um conselho, eu vou poder falar. Busque a Deus assim, 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 ora, assim, vamos jejuar, eu te ajudo. Porque nós passamos por tais situações também. Mas tendo em mente que tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, tendo em mente que todas as nossas atitudes, tendo em mente que toda a nossa luta diária, tudo aquilo que vem às vezes para tirar a nossa paz, isso faz tudo parte do plano de Deus. Tendo em mente que muitas das vezes nós somos abandonados, tendo em mente que muitas das vezes nós somos muito caluniados, sabendo que tudo isso coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo é um aprendizado, né? E que se a árvore ela não tem fruta, ninguém taca pedra, mas vai os frutos aparecer que todo mundo taca pedra. Então, é isso que Deus tem falado no meu coração. Que nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades sim, mas tendo em mente que todas as coisas vão cooperar, vão continuar cooperando, vão ser para o bem daqueles que amam a Deus. E que tudo faz parte de um aprendizado, é Deus nos ensinando, é Deus nos advertindo a fazer o certo, Deus nos ensinando a não confiar, a quem instruir, a quem sair, a quem poder ajudar. Sabemos que o agir dele também na vida dos nossos irmãos, nós não podemos sair metendo a mão arada dos outros, querendo ajudar, porque muitas das vezes a gente acarreta vento para nossas vidas.
Mas aí é o que o Senhor está dizendo nesta noite. Nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos saber discernir aquilo que é bem, aquilo que é mal, aquilo que nós devemos, nós podemos fazer, o que também não podemos fazer. Então eu quero que os irmãos fiquem com essa palavra e quero que os irmãos saibam que Deus, Ele nos ama. Aleluia.